Show. Gente, boa noite a todos, né? Eu vou fazer aqui uma chamada rápida. Tá aqui a Carolina, o Felipe, Francisco, o Gustavo, o Hugo, Laís, Lucas, Mariana, Natália, Nayara e Pedro Macrini. Top. Gente, sejam bem-vindos. Hoje, como a gente falou na aula passada, ia ter aula normal, né? Apesar de ser feriado amanhã, né? Inclusive, né, o nosso dia da independência, né? Eu sei que eu tô aqui com a bandeira dos Estados Unidos, mas aqui na janela eu botei a bandeira brasileira, né? Pra gente ser um pouco patriota, né? Nesses momentos, né? Então, pessoal, só para lembrar que quarta-feira vai ter a nossa primeira avaliação, tá? Ela vai acontecer aí no campus de Taguatinga, se eu não me engano, e o laboratório já está reservado, é o laboratório 193. Tem uma lista, né, dos alunos que eu pedi para irem, né, e já está na portaria. Então, se alguém te perguntar na instituição, você vão perguntar provavelmente seu nome e RA, você vai conseguir entrar tranquilo, né, na instituição. Procurem, pessoal, levar quem for, quem sente sede, né? Procure levar garrafinha, né? Os bebedores estão com uma certa dificuldade, tá? Por favor, levem uma máscara boa, tá? Não, evitem de usar aquela máscara de pano, né? Hoje em dia tem umas máscaras muito boas. Quem não tiver, eu vou levar na mochila umas máscaras a mais, tá bom? Pode falar, Francisco. Professor, um colega meu teve no laboratório recentemente, aí para entrar lá no CEUB, basta apresentar a carteirinha digital lá, a gente tem no aplicativo. Ah, sim. Aí eles pedem para aguardar nas cadeiras, e aí quando o senhor chega, que eles levam o pessoal lá para a sala. Perfeito. Bom saber disso. Então, tentei chegar uns 10 minutinhos com antecedência para não dar problema. Mas acho que não deve dar, não. Qualquer coisa eu fico ali fora olhando vocês, né? E ajudo, tá? Então, eu vou levar um pacotinho de máscara, quem precisar, né? Leve umas duas máscaras, né? Porque às vezes quer tirar, enfim. Eu levo duas máscaras geralmente quando tá no seu, né? O álcool em gel tem na instituição inteira, né? Lembrando que só alguns alunos vão nessa prova P1, a metade da turma, a outra metade vai na próxima prova, tá? E aí, o laboratório é um laboratório grande, ele cabe bastante pessoas, mas a gente vai preservar, né, o espaço aí para não dar nenhum problema, tá bom? Meus queridos, eu estou fazendo a prova, ela tá com, acho que são 12 questõezinhas, tá? De múltipla escolha e todas valendo um pontinho, tá? Tem uma questãozinha, eu vou ver hoje, né, para verificar se vai ter uma questãozinha de cálculo, acho que vai ter, mas é bem simples, tá? Então é isso, caso você tenha qualquer dúvida, né, me mande um e-mail, inclusive amanhã, tá? Amanhã é feriado, eu estou respondendo e-mail, tudo bem? Bom, pessoal, a última parte da nossa unidade 3 para concluir, vai ser a parte de propriedades da armadura do aço, né? Nossa armadura para o concreto armado. Ô, professor, você está dando esse assunto hoje, né? E a gente vai ter esse assunto já para a prova. Realmente, né? A gente parece estar um pouco em cima, né? Mas fiquem tranquilos que a maioria das propriedades que a gente tem aqui são propriedades que a gente já viu na matéria de materiais, tá? Então é só uma recapitulação, então fiquem tranquilos. Tá? Bom, vou apresentar aqui rapidinho. Qualquer dúvida que você tiver, pode levantar a mãozinha e falar comigo ou me interromper. Tá? Bom, gente, só para lembrar, né? Lá no nosso concreto armado, a gente vai ter fundamentalmente dois tipos de armadura, né? Que nem a gente viu lá na nossa unidade 1, para a armadura do concreto, né? A gente vai ter aqui as nossas armaduras, que elas vão ser armaduras passivas, tudo bem? Ou seja, a gente não vai ter um estiramento inicial da armadura, né? Aqui, basicamente, essa armadura ela vai ser só utilizada para evitar a fissuração do concreto, tá? E nós teremos aqui as nossas armaduras ativas, tá? As armaduras ativas a gente usa geralmente para o concreto protendido, e a armadura passiva a gente utiliza para o concreto armado, tá? A armadura ativa, pessoal, ela vai fazer o quê? Uma indução de forças, né, de proteção. Tudo bem? Já as armaduras passivas, elas não vão conferir força alguma dentro do nosso concreto, né? Elas não vão induzir nada, tá bom? Então, só para recordar aí rapidamente, tá? Bom, o que mais a gente precisa saber, né? Dentre as propriedades que a gente vai ter do nosso aço, a gente vai ter basicamente a massa específica, né? O coeficiente de dilatação térmica, ductilidade, que é uma propriedade bem interessante, soldabilidade, né? Capacidade de poder ser soldável, né? Resistência à tração, módulo de elasticidade, deformação específica e resistência à fadiga. Hoje eu vou falar cada uma delas rapidamente, né, de forma bem breve, até porque não as propriedades do concreto são propriedades muito mais difíceis de se prever, né?
Já o aço não, essas propriedades aqui são todas padronizadas, a gente não tem tanto problema com isso aqui não. Tudo bem? Eu botei aqui, pessoal, um asterisco, não sei se você percebeu, né? Que o aço, pessoal, tanto a resistência à compressão é igual à resistência à tração, né? Só que botei um asterisco porque, logicamente, uma peça comprimida, ela funciona de uma forma bem diferente de uma peça tracionada, né? Então, a geometria da peça, o tamanho destravado, né, a área da seção transversal, isso tudo aí impacta na resistência à compressão, né? Mas se você pegar um bloquinho fechadinho, aplica a força igual, tá? Outra coisa importante, né? Tem aqui uma tabelinha, pessoal. Na nossa indústria, tá? A gente tem unidades padronizadas. Ou seja, quando você vai comprar uma bitola, né? Uma barra, um vergalhão de aço, ele vem com especificações, né? Então, aqui na nossa indústria, a gente pratica esses diâmetros nominais, tá? É o diâmetro inteiro que tem, tá? Então, a gente tem barras variando de 4,2 milímetros, 5, 6,3, 8, 10, 12,5, 16, 20 até 40, tá? Eu nunca vi aplicação aqui em Brasília com barra de 40 milímetros, tudo bem? E a gente também vai ter os tipos de aço, tá? Vou mostrar para vocês, mas basicamente a gente vai ter aí 3 categorias de aço para o concreto armado, tá? Então, um aço para o concreto armado. A gente vai ter aí uma classe chamada CA25, CA50, CA60. O que significa cada uma dessas, professor? Esse 25, 50 e 60, pessoal, assim como o nosso concreto classe C20, por exemplo, é a nossa tensão, a nossa resistência ali característica. Então, para o aço, isso aqui quer dizer que é um aço de armadura passiva, que ele vai resistir a 25 kN por centímetro quadrado. Ou a um aço de 250, né? Reescrevendo aqui, que o nosso FYK é de 250 MPa. Top? O aço CA50, o nosso escoamento, né? A nossa tensão de escoamento ali é da ordem de 500 MPa. E por último, né, o CA60 é um aço cuja resistência, né, tá ali 600 MPa. Tudo bem? Então a gente está variando aí mais ou menos de 6 a 8 vezes, né, mais resistente que o nosso concreto. Tá? Então aqui eles botam, né, em quilonewton centímetro quadrado. Perfeito? Bom, facinho. E existe também uma pequena distinção, pessoal, entre fios e barras, tá? Os fios geralmente vão ser barras de aço que são de menores dimensões. E as barras, né, vão ser aí, literalmente, barras de aço de maiores dimensões. Tem aqui, basicamente, o que é classificado como fio, o que é classificado como barra. Eu acho que a tradução foi errada. Eu acho que fios são bitolas aí menores que 5 milímetros, tá? Então, eu acho que isso aqui está errado, mas eu vou confirmar depois, tá? E barras são bitolas aí superiores a 5 milímetros. Tudo bem? Uma outra designação importante, pessoal, é em relação à nossa classe de ductilidade. Tá? Os nossos aços feitos com CA60, eles têm uma tensão, né, muito maior. A gente vai chamar esses aços aqui, que eles vão ser aços formados a frio, né, por trefilação, é um processo. Tudo bem? Eles também são chamados de aços encruados, isso aqui é muito importante, de ductilidade normal. Vamos anotar isso? Tá? Então, o nosso aço CA60 é um aço que a gente vai chamar ele de encruado, que a fabricação é a frio, encruado. Ele é um aço cuja processo de fabricação vai nos gerar uma liga de ductilidade normal. Tudo bem? Já os outros aços que nós teremos é o aço CA25 e o nosso aço CA50. Eles vão ser chamados de aços doces, pessoal. Ele é doce mesmo? Não, pessoal, é só o nome, tá? Eles são formados por um processo de laminação a quente e a gente vai ter aí uma alta ductilidade, né? Então, ductilidade alta. Tá? Então, existem essas duas distinções. Você vai utilizar essas palavras, inclusive, na nossa indústria. Tá? Outra coisa muito importante entre esses aços é o seguinte. Os nossos aços que são doces, eles vão ter aí, basicamente, né, um início de patamar de escoamento muito bem definido. Eu vou mostrar para vocês nos slides. Né? Já o nosso aços encruados, a gente não vai ter um patamar de escoamento muito definido, né? Porque ele vai ser um aço de maior resistência. Tá? Então, mostrando para vocês aqui, isso aqui é uma característica, né,
naquele nosso diagrama de tensão e deformação. Tá? Então, aqui a gente tem algumas informações bem importantes. Aços que tenham características doces, né? Aços aí com alta ductilidade, eles têm um patamar muito bem definido do início do escoamento. Então, vamos desenhar isso também, que eu acho importante. Então, acho que todo mundo está familiarizado, né, com a nossa curva de tensão e deformação. Tá? E aqui eu vou deixar em vermelho os nossos aços, vou botar aqui o CA50 e aqui o CA25, né, mais ou menos metade. Tudo bem? Esses aqui são os nossos aços doces. Perceba que a gente vai ter aqui, né, um início, né, do patamar do escoamento muito bem definido, né? Então aqui basicamente você tem um patamar elástico e aqui a gente vai ter um patamar plástico, né? Então é muito bem definido. Agora eu vou desenhar de verde o nosso aço CA60. O aço CA60 ele vai ter uma curva maior, ó, e ele não vai ter muito, ó, um patamar muito bem definido, tá? Que é o CA60. Ele tem uma característica, é o aço encruado, né? E o nosso aço, você não consegue ver com toda certeza, né? O início do patamar de escoamento, né? Então, como é que a gente utiliza, professor, para definir esse patamar? É muito simples. Faz-se o seguinte, né? Coleta-se a informação até haver uma deformação de 2 por mil, né? Então, essa aqui seria a deformação 2 por mil, tá? Vendo o nosso gráfico aqui em por mil. Tudo bem? Detectou, né, esse início, né, do deslocamento ali, traça uma paralela, né, então vou deixar aqui em preto, ó, passa-se uma paralela em relação a essa linha, né, e ela vai interceptar aqui, ó, tudo bem? Esse aqui vai ser a tensão do início do escoamento, tá? Então é dessa forma que a gente define, né, quando que acontece fundamentalmente o início do patamar plástico para esses aços encruados. Outra coisa muito importante que você deve ter observado nesses gráficos, pessoal, é o seguinte: a gente vai ter aqui o nosso módulo de elasticidade, tá? Então, para o aço padronizado, né, a gente adota 210 gigapascal, tudo bem? E aqui, gente, você deve ter observado o nosso patamar de 2 por mil, né? E todos os aços, pessoal, que a gente trabalha, né, a gente vai utilizar a nossa deformação última em torno de 10 por mil, ou 1%. Tá? É bom deixar claro, pessoal, o seguinte: esse 10 por mil é o nosso limite, é com o que a gente trabalha. Só que não necessariamente o aço estoura, né, quando chega a 10 por mil, né? Isso é muito interessante. Alguns aços, por exemplo, o aço, o A36, ele é um aço mais para estruturas metálicas, né? Ele também tem esse comportamento elástico plástico, né? Só que a gente utiliza, né? Ali tem 10 por mil, por exemplo, mas o ensaio pode continuar, né? Alguns aços você pode ter deformação ali, por incrível que pareça, né? Até 30%, cara. Já vi isso, né? Então, você estira um cabo, chega até 30% de deformação, ele não estoura, cara. É impressionante, né? Então, o aço tem essa capacidade imensa, né, de adaptação plástica, né? O concreto não tem, não. Perfeito, pessoal. Tranquilo? Alguém entendeu isso aqui? Alguém tem alguma dúvida? Né? Tá, então acho que é basicamente isso. Professor, o que que a norma fala? Ah, a norma tá no próximo slide, tá? Mas geralmente a norma fala o seguinte, ó, independente se for um aço CA60 ou CA50, geralmente a gente vai utilizar um diagrama, né, da curva de tensão e deformação padronizado, tudo bem? Mas aqui é só uma característica mecânica mesmo. Quais são as nossas considerações práticas, né? Bom, considerações práticas, pessoal. Na indústria, a gente praticamente só usa CA50, né? O CA25 deixou de ser feito, né? Praticamente a gente não utiliza em aplicações estruturais. Tá? E o CA60 a gente só usa, tá, gente? Em situações muito específicas, né? Fazendo estribo de laje nervurada, por exemplo, né? Então quase a gente não usa, né? Enfim, então a maioria dos aços que a gente trabalha é CA50. Tá? Outra coisa muito curiosa é o seguinte: se você observar aqui a nossa barra, pessoal, ela vai ter algumas entranhas, né? Ranhuras aqui, né? Ou nervuras, né? Esse aumento na nossa seção transversal é o que a gente vai chamar de moças, tá? São essas saliências que a gente bota na barra. Professor, para que servem essas moças, né? Então, vou representar aqui, acho que vocês vão entender simples, né? Vamos supor que aqui tenha uma bitola, né? De uma barra lisa.
Tô escrevendo tudo errado hoje, né? Vou tentar de novo. Uma barra lisa, tá? E agora vamos pegar aqui uma barra que ela é nervurada, né? Então ela tem essas moças, né, ou entranhas aí. Tá? Ela tem de um lado e eles são meio que desencontrados do outro. Tudo bem? Isso aqui é uma barra nervurada. Bom, vamos supor que esses dois materiais, pessoal, estejam aí imersos, né, em um corpo de prova cilíndrico, por exemplo. Tá? Então, esse aqui é um corpo de prova de concreto cilíndrico, né? E aqui também tem outro corpo de prova de concreto cilíndrico. Tudo bom? Bom, o que vocês acham que é mais fácil, pessoal? Se eu tentar arrancar a barra lisa de dentro do corpo ou a barra nervurada, né? Então parece ser um pouco lógico, né? Imagina se a gente aplica aqui uma força, né? De tração, né? Qual vocês acham que vai ter maior força de tração? Resistir aí mais, né? Então, intuitivamente, você deve estar pensando na barra nervurada, né? Por quê, professor? Porque essas moças que a gente declara aqui, pessoal, elas são feitas para a gente fazer o quê? Ter um aumento da nossa superfície de contato, né? Contato, né, professor? Contado não, né? Contato. Tá. Ué, como assim, professor? Maior superfície de contato? Não sei se vocês lembram lá na física da mecânica do ensino médio, né? Que a gente tinha lá a nossa força de atrito, né? A força de atrito era proporcional à nossa força normal, né? Atuante ali na gravidade, por um coeficiente, né? De atrito, né? Esse coeficiente de atrito estava relacionado, né? Às propriedades ali da superfície rugosa ou não, tá? Aqui funciona da mesma forma. Essa nossa superfície, né, das barras nervuradas, elas vai ter muito mais superfície de contato. Então, a nossa força, né, de atrito que a gente vai ter aqui, ó, dos materiais, elas vão ser ampliadas, né, por esses pequenos dentezinhos aqui, né. Tudo bem? Então, as barras nervuradas, elas naturalmente, por causa das moças, vão ter maior forças aí de contato, de atrito. Tanto é que a gente vai classificar isso aqui por um coeficiente chamado coeficiente N1. Ele é um coeficiente de conformidade, coeficiente de conformidade e resistência, tá? Depende também com o tipo da classe do aço, tudo bem? E ele pode variar entre 1, tá? A 2,25. As barras lisas, por exemplo, esse N1 aqui, ele é igual a 1,0. E da barra nervurada, ele é literalmente 2,25. Ou seja, né? As nossas moças, elas vão servir para dar muito mais resistência, né, e aderência. Então tá aqui, ó, indicando, né? Os valores aí do nosso coeficiente de aderência, né? Bom, então, gente, é importante que a gente tenha essas mostras aí. Praticamente, hoje em dia, a gente não utiliza mais barras lisas, né? São aplicações muito específicas, geralmente não são estruturais, com calçadas, né? Sarjetas, enfim. Mas obras mais antigas, pessoal, se você for visitar algumas das obras aqui na Asa Sul, né? No plano, enfim, você pode achar barras lisas, né? Então, você precisa saber disso. Outra coisa importante, as nossas barras, né, são geralmente comercializadas com vergalhão de 12 metros, né? Então, você vai lá numa fábrica, por exemplo, ArcelorMittal, você fala, olha, eu quero tantos quilos de aço da barra tal. Aí ele vai fazer os cálculos lá e te mandar a quantidade de barras, né, que compreende 12 metros. Aí chega no teu canteiro barras de 12 metros, você tem que cortar e armar, né, direitinho, né? Mas você também pode pedir barras maiores, né, que são aqueles nossos rolos, né? Tem 26 metros, mas aí aumenta mais o custo porque não é produzido, né? É sob demanda. Tudo bem? Outra coisa muito importante, né? As barras que são mais de 10 milímetros, tá, pessoal? Elas geralmente vêm, né, com a designação, né? Qual é o tipo de barra, né? É um selo, né? Geralmente ele é em relevo ou uma pintura. E tá a cada 2 metros. Tá? Outra coisa importante, né? As barras encruadas, né, pessoal, não podem ser soldadas, né? A solda é uma coisa bem particular, né? E pode reduzir as nossas propriedades do aço, tá? Então tem que ter um pouco de cuidado. Tá? Aqui, pessoal, tá o nosso diagrama. Gente, eu tô falando muito rápido? Tá suave? Tem alguém com alguma dúvida aí? Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Tá de boas, professor. Vamos, acelera aí, professor. Acelera aí pra gente entrar logo nesse feriado. Vamos lá. Tá?
Então, pessoal, aqui está o diagrama de tensão e deformação. A nossa norma 6118, ela recomenda, né, que você possa utilizar esse diagrama na ausência, né, de dados do fabricante, tá? Aqui tá errado, tá? Não é 2.100 gigapascal, não, é 210, tá? E aqui, pessoal, é bem simples, né? A gente tem aqui o nosso coeficiente alfa, né? Até o momento que vai ter ali o início do patamar plástico, tudo bem? E esse aqui varia para cada tipo de aço, tudo bem? Então, aço CA25, a tensão ali de escoamento, 250. Você dividir isso por 1,15, você vai ter lá a tensão de resistência de cálculo, tudo bem? E aí, a nossa deformação você basicamente consegue calcular dividindo, né? O módulo de elasticidade, que é 210, né? Por esse valor, né? Você vai cair aqui, tudo bem? Então, olha que interessante, né? A deformação ali do aço CA25 para o início do patamar plástico, ele está ali 1,035, tudo bem? O CA50 é 2,07, né? O CA60 é 2,48, tudo bem? Então, estão aqui, perfeito? Isso aqui, gente, a gente vai usar particularmente quando a gente estiver dimensionando vigas, né? Na próxima unidade, porque a gente entra na próxima semana, né? Unidade 4. Vai ser bem bacana, inclusive, né? Então, isso aqui a gente vai usar ali na frente. As outras propriedades, pessoal, a gente vai ter aqui basicamente, são todas propriedades padronizadas, pode utilizar isso aqui para sempre. Tá? A primeira delas é a massa específica, né? Quanto que é o peso, né, do nosso material. A norma fala que você pode sempre adotar 7.850 quilos por metro cúbico. É um peso específico aí 3 vezes mais pesado que o concreto, tá? Então, em quilonewton, 78,5 kN por metro cúbico. Você pode observar que o vidro, né, vai ter basicamente a mesma massa específica, né, que o aço, né? O vidro pesa a mesma coisa que o aço. O nosso coeficiente de dilatação térmica, né, a gente já havia falado anteriormente, né, ele é 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Como é muito próximo do concreto, você pode simplesmente adotar o mesmo do concreto, para você ter aí uma boa compatibilização. Módulo de elasticidade, né, a gente já havia falado, 210 gigapascal, tranquilo. As ductilidades, né? Ductilidade, pessoal, é quanto que o aço consegue se deformar, né? Quanto que consegue ser tensionado ali depois do escoamento, tá? Então, para CA25 e CA50, como eles são aços de menores resistências, né? Eles são mais deformáveis. Os aços de maiores resistências, né? Eles são menos deformáveis. Igual assim quando a gente viu a classe do concreto, classe 1 e classe 2, né? Tá? Outra coisa importante, pessoal, muito importante, é a dobra, tá? A gente tem que ter muito cuidado na dobras excessivas de armação, né? Isso você geralmente fica olhando em canteiro de obra, né? Você tá lá vendo a equipe de armadores dobrando, né? Mas você passa o olho e vê como é que eles estão fazendo, né? Então tem que ter muito cuidado na dobra e redobra, né? Então eu tô aqui com clips na mão, não sei se conseguem ver, né? Mas se você ficar dobrando e desdobrando, né, um aço, você vai ter eventualmente um problema de microfissuração, tá? Que é o início de uma fratura. Você deve observar aqui, ó. Aqui a gente tem uma barra de aço. Essa seção aqui que está pontilhada é a nossa zona, né? Que a região fica completamente fraturada. Então, quando você tem uma dobra e desdobra, você começa com o início de uma fratura, né? Que fundamentalmente é uma fissura, né? E aí ela vai se estendendo, né? Até você chegar a ter uma completa fratura ali do seu material, tá? Então, isso daqui, pessoal, a gente consegue observar, por exemplo, com ciclos exagerados de carga. Então, quando você tem, por exemplo, um clips, né? Todo mundo já fez isso, né? Você pega o clips, aí você... Deixa eu ver se dá pra ver minha tela direito aqui. Então, você tem um clips, né? Aí você pega ele, dobra, né? Aí dobra de novo, né? Aí, ó, já quebrou. Vamos tentar de novo. Eu já quebrei esse... Tô já aqui brincando com clips há um tempão, né? Então, tem um clipezinho aqui, né? A gente pega, né? Dobra ele uma vez. Aí dobra de novo, né? Aí dobra de novo, vai dobrando, né? Até que... Ah, quebrou, né? Até que sai um pedaço dele, né? Então, essa dobra aqui, né, ela é ocasionada por essa fratura, né? Tá? Então, isso é por excesso de carregamento, né? Ciclo de carregamento. Tá? Isso, pessoal, a gente chama isso de fadiga. É o que a gente já havia falado do concreto também, né? Então, quando você tem ciclos de carregamento, a sua resistência, né, do material começa a decair ao longo do tempo, né? Até você chegar um momento que praticamente o material não aguenta, né? E aí ele pode entrar em fratura. Outras coisas bem importantes é a solda, né? As soldas devem ser feitas apenas em aços laminados, tá? Os aços encruados, por exemplo, não é interessante que você faça a solda deles, né? Por quê, professor? Porque você cria ali uma região de fragilidade, né? A solda, ela quando derrete o aço, né?
você basicamente reduz as propriedades mecânicas do material, tá? Então tem que ser feito aí com cautela. Geralmente na nossa obra, né, a gente raramente solda, tá? Geralmente a gente faz a amarração com telinha mesmo, com fio de arame, né, essas coisas, tá bom? Beleza, queridos? Tem muita gente também, pessoal, que utiliza muito tela soldada, não sei se vocês já viram em obra, acho que muita gente já tá vendo isso aí, principalmente em casa, né? Você vai fazer uma laje treliçada, você compra a tela soldada, né? Pode ser aquela Q138, a Q92, né? Elas são basicamente uma malha, né? Você tem vários fios, né? Que sobrepõem fazendo como se fosse uma malha de xadrez. E no cruzamento de cada um deles, você faz um pinguinho de solda, né? Um pinguinho de solda ali, tá? E aí você forma isso daqui. Geralmente, pessoal, vou mostrar aqui algumas fotos, mas é com laje treliçada, né? Então, geralmente a gente bota ali em cima, vou mostrar aqui umas fotos, né? Essa telinha aqui por cima, tá? Então, essa telinha geralmente ela vem, né, no formato específico, né? Esse distanciamento entre as malhas é catalogado, né? E aí você simplesmente bota ela por cima, né? De concreto, ó. Então, uma telinha mesmo, né? Bem simples. Isso daqui é bacana porque agiliza um bocado, né? Canteiro de obra, né? Armar laje, pessoal, puta, cara, dá um trabalho imenso, né? Armar laje, né? Então, quando você tem uma laje treliçada, isso facilita um bocado, né? Você só joga a tela assim por cima e concreta, né? Aqui, ó. Então, isso aqui facilita um bocado. Tem muito catálogo, né? Vou mostrar aqui para vocês um. Isso é por causa das fissuras, professor, essa treliça que coloca em cima? Perfeito, Felipe. Essa telinha que a gente bota, ela substitui a armadura negativa, né? Aí não fissura, tá? Elas são usadas mais para controle de fissuração do que para esforço mesmo. Deixa eu ver aqui, recursos, referências, tem alguns catálogos aqui. Deixa eu pegar aqui catálogo da Gerdau. Catálogo de construção comum, acho que é esse aqui, tá? Então, esses catálogos que você pega e baixa na internet, né? E tem uma pancada, né? Tem a Gerdau, tem a ArcelorMittal, tem a Gravia, né? Todos eles fabricam, né? Esses tipos, né? Então, tem aqui, ó, tela soldada, tá? Deixa eu aumentar aqui. Então, tem aqui o tipo da tela, né? É uma malhazinha mesmo, vem com barras nervuradas, tá vendo? E aqui você especifica, né? Então, aqui, a tela Q61 é uma tela que o espaçamento da armadura longitudinal e vertical estão mais ou menos 15 centímetros, tá? O fio utilizado é um fio de 3,4 milímetros, é bem pequenininho, né? A seção está aqui, e aqui você tem basicamente a quantidade de aço por metro, tá? Então, aço centímetros quadrados por metro. É isso aqui que a gente especifica em projeto. Ele te dá o peso aqui também, tá? Então, geralmente eu especifico em projeto, tela aqui é 196, né? Então, uma área de 10 por 10 com fio de 5, né? Você tem quase 2 centímetros quadrados por metro, é um painel bom. Já havia aqui a 246 também, então fio de 10 por 10, fio de 5,6, tem 2,46 centímetros quadrados, né? Aí tem um monte, né? Geralmente você só compra isso aqui, vem pronto, né? Aí você pode especificar vendo um painel de 2x4, 4x4, 2x2, né? Você só compra, eles vêm amontoados, você instala, né? Muito rápido. Fazer a obra dessa forma, muito rápido mesmo. Deixa eu ver se tem foto minha aqui, pessoal. Projetos. Deixa eu ver se tem foto aqui. Da Habitat. Mostrar para vocês algumas fotos de laje. Puta, tem muita armação que a gente usa, né, em laje. Ixi, gente, acho que não vou conseguir abrir, não. Deixa eu ver aqui. Ah, cara, não vou conseguir abrir. Tô acreditando. Bom, vai ficar para outro momento. Bom, e aqui tá uma fotinho, tá? De como que a gente faz geralmente o nosso projeto, né? A execução. Geralmente, quando você termina de concretar os pilares, né? Que é a parte mais fácil, né? A gente usa os pilares para botar as linhas, né? Das escoras e das formas. Então, você bota o escoramento de madeira, né? O lateral e o escoramento metálico embaixo, né? Geralmente a gente usa uma tábua, né? De madeira para você conseguir nivelar direitinho, né? O seu poste aqui. Aí você bota eles, né? Sempre botando, né, pessoal? A nossa escora metálica embaixo da treliça, né, de madeira, né? Tem gente que bota a escora embaixo do tijolo, né? Ah, não escora nada, né? Se a laje vier abaixo, fura o tijolo, né? Enfim. Então você bota ali linhas, né, de escoras, todas travadas, né? E com um pontalete em cima, né? Aí você bota as suas treliças, né? Em cima das escoras, né? Com aqui os seus vigamentos. E aí depois você bota o tijolinho em cima, né?
Aí você bota eles espaçamento direitinho, depois que você botar tudo, bota-se a telinha, já tem a armação das vigas ali pronta, e depois você verifica, né, o escoramento, joga uma água e concreta, tá? Então, geralmente a gente faz isso. Isso daqui é muito bom porque, pô, o escoramento não é tanto, né, que a gente usa para esse tipo de laje, é bem rápido de ser feito, e para alguns vão você nem precisa, né, de escoramento, né? Por exemplo, tem um catálogo aqui da... Deixa eu ver, não sei se é da ArcelorMittal que eu tenho. É um catálogo muito bom que eu vou mostrar para vocês na unidade 6. Isso aqui tudo eu vou passar para vocês depois, tá, gente? Sem pressa. Tem aqui um catálogo de treliça, né? Então você já sabe exatamente qual treliça utilizar, né? Então tá aqui mais ou menos a forma que você escora, né? Que nem eu comentei, ó, tá? E aqui ele te mostra, né, o espaçamento que você vai utilizar nas treliças, etc. E aqui tem, ó. Então, tipo, aqui basicamente tem a tabela da armadura adicional, né? Então aqui, se você for ver, ó, sem armadura adicional em laranja, né? Então, se você adotar um peso, por exemplo, a sua laje vai suportar carga acidental 200 quilos, né? E o teu vão, por exemplo, é um vão de 2 metros, né? Então, para esse vão, você tem que botar uma bitola ali de 42, né? 4,2 milímetros por treliça, né? Por exemplo, né? Então se é um vão ali de 3 metros, eu estou utilizando uma carga ali de... Estou utilizando uma... Aqui é a altura de 7 centímetros, né? Vamos pegar uma altura maior. A altura de 12, geralmente a altura de 12 é mais padrão, tá? Então, a altura de capa de 4 centímetros, tá ótimo. Então, tem aqui, né? Para 4 metros, né? Então, se eu utilizei a carga de 250, convencional, você bota aí um fio de 10, né? Então, já te dá exatamente o que utilizar, né? Tá, então, isso aqui é bacana, né? Aí ele te dá a tela, inclusive, que você pode usar, né? Que bacana. Então, esse catálogo é muito bom. Tá, tem gente que nem faz projeto, né? Tem gente que só pega esses catálogos aí e já compra o material, né? Bom, pessoal, e o último assunto da aula de hoje vai ser as nossas armaduras ativas, tá? Como a gente falou, as armaduras ativas, né, do concreto são todas aquelas armaduras que vão induzir tensões de proteção, né? Você vai ter um alongamento prévio, né, desse material, tudo bem? Existem, gente, para deixar muito claro, né, alguns tipos de proteção. Vocês vão ver isso na matéria de protendidos, acho que com o professor Henrique, ou com o professor Natão, não sei exatamente quem que vai dar. Mas dentro do concreto protendido, a gente tem ali os tipos de proteção. Tá aqui, concreto protendido. A gente tem ali a pré-tração, que a gente chama, pré-tração e pós-tração. Tá? A pré e a pós-tração, pessoal, estão relacionadas com o instante do estiramento do aço. Vou botar estiramento do cabo, tá? Como assim, professor? Na pré-tração, pessoal, o estiramento do cabo já é feito previamente à inserção do concreto. Então, geralmente, a pré-tração, pessoal, a gente tem lá uma forma de concretagem, né, um berço de concretagem. Geralmente é peça pré-moldada. Tá? A gente passa nossos cabos de aço por dentro da forma e já puxa. Tá? Então, eu estou tracionando ele antes de entrar em contato com o concreto. Tudo bem? E aí depois eu venho, né, e adiciono o concreto, né? Aí eu preenchi lá a forma, né, do concreto, tá? E aí eu espero esse concreto endurecer. Quando esse concreto endurece, eu vou lá e corto o cabo. Tudo bem? Então o cabo ele já é estirado previamente à inserção do concreto. Após extração, portanto, vai ser o contrário. A gente tem lá a forma, eu boto o cabo dentro, tá? O cabo tá soltinho aqui dentro, né? Tá bambo. Eu vou lá, concreto a nossa peça. Tudo bem? A peça, então, ela tá ali com o cabo frouxo, o cabo já tá frouxo. O concreto ganhou resistência, né? O FCK ele atingiu o valor que eu queria. Aí, quando ele atingiu o que eu queria, aí eu puxo o cabo. Tudo bem? Então, após extração, eu puxo o cabo depois que o concreto está com resistência. Diferente da pré-tração. Da pré-tração, eu estiro o concreto, depois eu solto. Tá? Tudo bem? E ainda nesse assunto, os tipos de concreto protendidos, a gente ainda vai ter o tipo da aderência, tá? Então, a gente tem ali concretos com aderência
e sem aderência. Perfeito? Com aderência, o próprio nome já diz. É esse primeiro caso aqui, ó. Você vai ter que o próprio cabo, né? Ele vai estar em contato com o concreto, tudo bem? Então, vou botar aqui, ó, concreto mais aço. Então, o próprio aço da armadura ativa fica em contato com o concreto e a aderência está ali na interface dos dois. Já o nosso concreto armado sem aderência, o nosso cabo de aço, geralmente ele fica imerso dentro de um líquido, né? Geralmente é uma graxa, tá? Tudo bem? Graxa é com X, gente? É com X, né? Nayara, me corrija aí, Nayara, se eu estiver certo. Tá? Eu não sei. Ô, bando de dislexo. Gente, graxa com X é com X, né? Ô, bando de gente dislexo aqui também, né? Graxa. X. Aí, X. Obrigado, gente. Tudo bem? Então, geralmente, pessoal, a sem aderência, a gente vê isso aqui geralmente em cabos, né? Aqueles cabos azuis. Tudo bem? Aí eu vou mostrar algumas fotinhas para vocês, né? Para deixar divertido, né? Tudo bem? Então tá aqui, né? Existe essa diferença entre os concretos, né? E aqui a gente tem os tipos, né? Por exemplo, você tem os fios trefilados, né? Que você pode utilizar ele como armadura, né? Você tem geralmente as cordoalhas, que são um conjunto de fios. As cordoalhas engraxadas, que é essa aqui da foto. E você também pode ter barras lisas, né? Você pode ter barra aí de aço liga, que são bem resistentes também. Então, só para deixar claro, né? O fio, ele é pequenininho. Você tem o fio. Você tem a cordoalha, que é um conjunto, ó, de fios. Você vem, geralmente você pode ter módulos de 3, 5 ou 7, né? Isso aqui é uma cordoalha. Tá? E você ainda tem a barra, né? Que é uma bitola maior. Né? Tudo bem? Então, existem essas 3 designações, você pode usar qualquer uma delas. Geralmente a gente usa a cordoalha, pessoal. A cordoalha ela é mais segura. Ué, por quê, professor? Porque o fio se rompe, rompeu um único fio, né? A barra se romper, ela acontece aquele processo de fratura que eu falei para vocês, né? A cordoalha não. Se estoura às vezes um fiozinho, você tem os outros 7, 6, né, ali para agrupar. Então é mais seguro, tá? Tá? E existem algumas características aí da armadura ativa, pessoal. Basicamente, você vai ter as mesmas características mecânicas, mas com algumas melhorias, tá? Então, por exemplo, o aço da armadura ativa, pessoal, ele é cerca de 10 vezes mais resistente, tá, que o aço da armadura passiva, tudo bem? Ele também não vai ter um patamar de escoamento, a gente não quer que esse aço entre em escoamento, tá? A gente não quer, de jeito nenhum. Escoamento te dá deformações exageradas, isso a gente não quer, tá? Existe também hoje em dia aços com a baixa relaxação, que eu vou explicar para vocês o que é. E hoje em dia você tem aí uma boa resistência à fadiga e à corrosão. Então a tecnologia envolvendo cabos de proteção melhorou muito mesmo. Tudo bem? Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente, para vocês terem uma ideia, né? Um cabo aí de concreto protendido, né? Você consegue, às vezes, tirar aí, o cabo tem 10 metros, 30 metros, você consegue tirar aí 30, 40 centímetros, né, de cabo. É grandão, bastante coisa que você puxa, né? Tá, então, vou mostrar aqui o fenômeno, que é um fenômeno de relaxação, né? Pessoal, alguém da turma aí toca violão ou guitarra, né? Enfim, não sei se alguém toca aí. Vou fazer aqui uma guitarra, não sei se vai ficar muito legal, mas enfim. Né? E não sei se alguém já toca, né? Mas você deve ter percebido que com o tempo, né? O seu fio, né? Ele fica frouxo. Não sei se alguém já viu isso aqui. E aí o guitarrista, né? A pessoa que tá lá, ela tem que de vez em quando dar uma apertada aqui, né? Porque com o tempo o que acontece? Esse cabo a gente relaxa, né? Tudo bem? Esse fenômeno de relaxação, ele acontece com todo o aço que fica sujeito a uma deformação constante, tá? O concreto tem relaxação, professor? Não, o concreto não tem relaxação, tá? A relaxação só acontece com aço, tá? E a relaxação basicamente é um fenômeno que está associado com a aplicação, né, de deformação constante. Aí o cabo fica mais deformado.
Então, no concreto armado, gente, isso aqui é um concreto protendido, perdão, isso aqui é um problema complicado, viu? Imagina que a gente tem um cabo, né, cuja geometria aí é retilínea, né, reto. E você tem lá ali as ancoragens, né, travadas aqui em cada extremidade. Tudo bem? Os cabos de antigamente, pessoal, eram cabos com relaxação normal, que a gente chamava, né? Então, a relaxação normal, o que acontece? Depois de 10, 15 anos, mais ou menos, o cabo começa a ficar frouxo, né? E esse cabo ficando um pouco mais deformado aqui dentro, você pode ter reduções nas forças de proteções de até 25%, né? Tudo bem? Então, as nossas forças de proteção, pessoal, elas podem cair bastante, né? Por causa disso. Bastante mesmo. Então, o que que aconteceu, né? Antigamente, não se tinha, né, cabos com baixa relaxação, e aí hoje em dia a gente tem, né? Então, pô, você perde muito menos força de proteção devido a isso. E aí a norma estabelece aqui, né, alguns exemplos que são, né, da própria tabelinha, ó. Cordoalhas aí de baixa relaxação, né? Ou relaxação normal, né? Então, relaxação normal, relaxação baixa, tá? Então, você pode ver que a relaxação normal, você vai ter aí uma perda, né, percentual ali de força de proteção bem superior, ó, à relaxação baixa, observe. Praticamente 3, 4 vezes, né? Aqui, ó. Interessante isso, né? E aqui algumas fotos, ó, pessoal. Não sei se alguém acompanha a obra, né, que já viu isso aqui em obra, né? São aqueles cabos azuis, ó. Aqui são as nossas cordoalhas engraxadas, né? Mas aqui é um tipo de concreto protendido, pós-tração, sem aderência. Tudo bem? Esse cabo, se você pega ele na extremidade, né? Tem um óleo, uma graxa lá que você toca assim e fica na sua mão, já era, né? Preta, né? E ele permite, né, que o cabo ali dentro, né, fique fluido, né? Ele não tem ali contato com o concreto. Isso aqui, essa graxa, ela inclusive combate corrosão, né? Isso aqui é muito bom. Tá? E aqui também a gente tem, geralmente, viga de ponte, né? Viaduto, a gente utiliza isso, que é a nossa proteção com aderência, tá? Então, a gente tem ali a nossa bainha de concretagem, né? A bainha de proteção, perdão. Os nossos cabos passam por aqui por dentro. Quando a peça é concretada, né? Você bota ali um pistão hidráulico, ele entra em contato com os cabos, ele puxa os cabos, né? Bastante, né? Quando ele termina de puxar, ele bota ali uma coroa de ancoragem, e aí é injetado, ó, por pressão, uma nata de cimento, né? Essa nata, ela vai solidarizar, né, os cabos dentro, né, dessa bainha. Tá? Então, a proteção aderente, ela basicamente é isso que faz. Deixa eu ver se tem um vídeo aqui interessante no YouTube. YouTube, professor. Com aderência, né? Não saiu nada. Então, tá aqui mostrando a pós-tração, a pré-tração também, né? E aqui mostrando como que a barra ela é tracionada. Deixa eu ver se tem aqui. Né? Então, isso aqui é bem interessante. Então, aqui, pessoal, tá não sei se vocês conseguem ver com clareza, né? Mas olha o tamanho dessa viga, né? O tamanho dos operários, né? Então, uma vez que a peça já foi toda concretada, né? Você tem ali os cabos que estão para fora, as coroas já foram feitas, né? E aí eu não sei se a bainha já foi instalada, deixa eu ver aqui. Olha, ó, eles botando a coroa, né? Não é um procedimento muito fácil não, tá, gente? É difícil, né? Enfim, eles vão botar lá, deixa eu ver quanto tempo vai demorar isso aqui. Vamos lá, né? Às vezes é um trabalho um pouco árduo, né? Mas enfim, pronto, botou, né? Aí essa máquina, né, começa, depois que é instalada adequadamente, começa a puxar esses cabos. E aí a deformação, deixa eu ver se eu acelero aqui, né? É uma deformação lenta, ela é aplicada gradualmente, né? Não dá para puxar imediatamente. Ó, vocês estão vendo o pistão saindo, ó? Tá? Aqui, pessoal, nesse momento, cara, você não pode ficar aqui perto não, ó. Você tem que, não pode ficar na direção aqui, né? Porque à medida que esse cabo vai puxando, pessoal, ó lá, ele vai até curvando, ó.
ele está aplicando uma força ali de 5, 7, 10 toneladas. Então, se tem uma pessoa aqui atrás, esse cabo romper, ela voa como se fosse um tiro, né? Então, é basicamente isso que faz. Aí depois, quando é instalada, a ancoragem é feita, né? Eles vão botar aqui a injeção da nata, né? Deixa eu ver se vai mostrar aqui. Um pouquinho devagar, né? Acho que a nata já está sendo injetada ali, né? Enfim. Não consigo ver direito, né? Mas acho que deve ter uma injeção da nata, né? Aí depois disso, o material fica solidarizado e só alegria, né? Então isso aqui é bem bacana. Aqui está mostrando as diferenças de pós-tração e pré-tração. Depois, se alguém quiser ver também, né? Eu recomendo. O que é legal, pessoal, só deixar claro, né? Vocês vão ver isso aqui em concreto 2 comigo. Mas existe uma armadura de fretagem que a gente usa ali, que ela tem uma helicoidal assim, né? Parece uma mola, né? A gente geralmente bota isso daqui para evitar uma fissura, que a gente chama de fissura É uma fissura que dá quando você tem uma carga de compressão muito elevada. Esqueci o nome agora. Armadura de fretagem serve para combater as fissuras de... esqueci o nome, gente. Não tô acreditando. Evita fissura por... Pô, acabei esquecendo. Daqui a pouco eu lembro, gente. Tá? Mas era justamente fendilhamento, lembrei, tá? Então é para evitar a fissuração por fendilhamento. Bom, quais que são os tipos de aço que a gente tem, pessoal, para armadura de concreto protendido? Geralmente você tem um fabricante, né, que especifica, mas na ausência de um fabricante, a gente pode usar tanto essa curva de tensão-deformação, tá? Sem um patamar muito bem definido do escoamento. E a gente tem hoje, basicamente, na indústria, esses dois tipos, né? Você tem o CP190 e o CP210. Assim como o CA50, CA60, né? O valor que vem aqui está em kN por centímetro quadrado, né? Então, o CP190, ele aguenta 1.900 MPa, né, de tensão, muito alto. Quase 4 vezes aí mais resistente que o CA50, né? E aqui o CP210, né? Ele aguenta 2.100, né, MPa. Praticamente 10 vezes aí o CA25, por exemplo. E o nosso módulo de elasticidade, pessoal, para aços de armadura de proteção, pode usar aí 200 gigapascal, tá? Todas as outras propriedades do aço são iguais, né, do concreto armado. Aqui está uma fotinho, tá, gente, de um exemplo, né, de catálogo. Então, geralmente é feito dessa forma, tem lá o especificando, né, o tipo de CP 190, relaxação baixa, cordoalha de 12,7, né. E você tem aí basicamente a tensão, né? Um alongamento com a ruptura, né? Então 3,5. E a carga ali de aplicação, né? Então aí 17 toneladas aí para puxar 3% aí do cabo, né? Então interessante, né? Então já vem aí direitinho, né? Bom, meus queridos, com isso a gente conclui essa unidade, né? Falei que ia ser um pouco mais rápido. Vamos fazer